o medo da morte, né? Provavelmente o título desse vídeo tem alguma coisa relacionada a tempo, à morte e ao fato de que ela é inevitável, né? E um ponto que eu queria falar é que às vezes vem um pensamento sobre a morte que é normal, que é só um fato, que a gente sabe que aquilo ali vai acontecer e que é inevitável, e é um conhecimento, um pensamento que é comum, que é uma coisa que é tranquilo ali para você. Mas às vezes, o pensamento sobre a morte vem como uma pancada, vem como um soco na cara. Parece que aperta o coração. Muitas vezes isso acontece comigo quando eu penso sobre a infinidade do universo, sobre a humanidade no geral, sobre o fato do mundo estar sofrendo com as consequências das ações da humanidade, né? Então, esse pensamento vem, às vezes, de uma forma tranquila, como uma coisa óbvia que a gente sabe que vai acontecer, né? E às vezes vem como uma pancada muito forte. E eu tava pensando, refletindo sobre isso, porque aconteceu comigo. Esses dias atrás eu tava assistindo um filme que tinha relação com o tempo. É um filme bem antigo, que é inclusive de comédia, do Adam Sandler, que é o filme Click, que é um controle onde ele é um controle universal. Ele controla qualquer coisa que ele quiser. O tempo, ele pode voltar, pode acelerar. Então, ele não pode voltar, na verdade. Ele pode acelerar. E basicamente o tema do filme é o controle e ele pulando as partes desinteressantes da vida dele. E aí, quando chegou lá pro final do filme, mostra a história dele com arrependimento de não ter aproveitado a vida dele. Dele ter pulado porque o controle deu um erro lá. E aí, nesse dia, quando eu tava assistindo esse filme, me veio esse medo forte e esse soco na cara de lembrar da morte, né? Porque no final ele morre e se arrepende de ter pulado toda a vida dele. E aí eu parei para refletir, né? Por que que a gente tem esse medo? De onde que vem ele? Porque, pensa comigo, ao mesmo tempo que ele é um medo irracional, porque ele é inevitável, é muito provavelmente a única coisa que a gente tem certeza de tudo, assim. A única coisa que a gente pode ter certeza na vida é de que a gente vai morrer, né? Então, ao mesmo tempo que ele é irracional, porque não tem por que você se preocupar com ele, já que ele é fato, já que ele é inevitável, não tem como mudar, você não tem como controlar. Então, se preocupar com aquilo é meio que burrice, então seria irracional, mas ele também é o mais racional de todos, porque a nossa essência, né, o nosso instinto é a sobrevivência, é propagar a vida e é se manter vivo, né? Então, ao mesmo tempo que ele é o mais irracional, ele também é o mais racional, né? E aí eu parei para refletir sobre isso e percebi que, pelo fato dele ser irracional, você pensando de forma racional, né? Você percebe que ele não faz muito sentido você ter medo da morte. Aí eu parei para refletir. Por que que eu tenho, então? E aí eu cheguei na conclusão de que é porque até o momento presente eu não fiz e não dei o meu máximo até agora. Então o medo não é necessariamente da morte, do momento, do acontecimento. E sim do arrependimento que vai vir naquele momento, entendeu? Porque, como a maioria das pessoas já ouviu falar, tem uma historinha de que quando você vai morrer, você tem um filminho da sua vida, né? Que você lembra de todos os momentos e tal. E aí, eu percebi que se acontecesse isso comigo agora, eu me arrependeria. Então, o medo, aquele medo de apertar o coração que vem às vezes quando você reflete sobre a morte, ele é pelo fato de eu não estar fazendo o máximo que eu poderia. De eu saber que eu tenho privilégios, de que eu tenho possibilidades, oportunidades que eu não estou aproveitando, que eu não estou fazendo o que eu poderia fazer, né? Então, esse medo que aperta o coração vem daí, vem do arrependimento, do possível arrependimento, que na verdade para mim é uma certeza, por isso que dói tanto quando lembra, é de que eu não estou dando o meu máximo. Eu não estou fazendo o que eu poderia fazer. E isso é muito forte na minha cabeça, porque às vezes quando eu penso sobre o tempo, e aí vem esse pensamento sobre a morte,
Por exemplo, eu percebi esses dias de que a gente já tá no final do ano. E é mais um ano que chega no final e você percebe que tudo aquilo que você prometeu que você ia fazer, que você queria, tinha como objetivo no começo do ano, aquelas metas, né? Muitas delas você não cumpriu. E aí vem um arrependimento, né? Vem uma frustração. E eu digo muitas, mas não todas, né? Eu fiz algumas coisas. Eu fui muito para academia, eu estudei. Então, eu não posso descredibilizar o que eu fiz. Mas que eu poderia ter feito muito mais, eu poderia. Então, a gente percebe que está no final do ano, ou então percebe que o tempo passou, por exemplo. Há 2 anos atrás, eu estava no ensino médio. Parece que foi ontem para mim. Passou muito rápido, 2 anos. A pandemia fez muito essa impressão de que o tempo passou muito rápido, né? Outra coisa, 5 anos atrás eu estava no ensino fundamental. E aí eu penso sobre essas épocas em que eu estava na escola, em momentos que eu sinto saudade e que eu me arrependo de não ter aproveitado o suficiente, que eu não sei nem o que seria aproveitar o suficiente, mas eu me arrependo de não ter feito isso que eu nem sei o que é. Eu penso sobre isso e aí eu fico pensando assim, provavelmente o momento em que eu estou da minha vida agora é um momento que eu vou me arrepender no futuro de não ter aproveitado. E que eu vou sentir saudade no futuro. Da mesma forma que agora eu sinto saudade e me arrependo de não ter aproveitado os meus momentos em que eu estava na escola, né? E aí pensando assim, parece que eu vou ficar preso nesse loop infinito durante a minha vida. Que eu sinto arrependimento e sinto saudade do passado e provavelmente eu vou sentir arrependimento e vou sentir saudade do momento presente. E eu nunca vou estar no momento presente, nunca vou ter feito o que eu deveria fazer, entendeu? E aí daí que vem o medo forte da morte, né? De você perceber que você não está fazendo o que você deveria fazer. Uma coisa que eu parei para pensar também é que às vezes esse medo não é de toda forma ruim, porque esse medo ele pode servir como um impulso, como uma... Sabe? Você pode usar ele como um combustível. Porque já que eu cheguei à conclusão de que o meu medo da morte é só pelo fato de eu não estar aproveitando e não estar exercendo o máximo que eu poderia fazer, se eu sentisse esse medo de forma consistente, ao invés de vez em quando esse medo ser simplesmente, não ser nem medo, ser só um fato. Porque agora, por exemplo, eu não tô com esse medo no coração, mas de vez em quando dá esse aperto, sabe? Então, uma coisa que eu penso é que talvez esse medo seja útil, sabe? Como um combustível mesmo, como um impulso para te empurrar para conquistar aquilo que você tem tanto medo de não conquistar. E por isso você tem medo da morte, entendeu? E é muito sobre isso que falavam os maiores filósofos de todos. Por exemplo, um conceito muito importante que tem dentro do estoicismo é o memento mori. E uma pessoa que falava muito, muito sobre a morte é o Marco Aurélio. Se você lê o livro Meditações dele, que são várias meditações que ele teve, vários pensamentos que ele tinha e ele anotava num caderno, que não era para ninguém, ele era o imperador de Roma, ele escreveu num caderninho tudo que ele tinha de mais essencial na mente dele, tudo que ele precisava se relembrar. E esse caderninho foi passado até o momento atual e tá tudo escrito lá dentro, todos os pensamentos que ele tinha, as coisas que ele julgava as mais importantes para se manter lembrando daquilo, né? E ali dentro tem muito sobre a morte, sobre o memento mori, que é lembre-se da morte. E não é um lembre-se da morte, eu já falei sobre isso aqui. Não é um lembre-se da morte mórbido, de você lembrar da morte e ficar com medo daquilo, não. É usar mesmo isso como um impulso, como uma ferramenta para você conquistar aquilo que você quer, entende? Então era isso aí que eu queria dizer. Sobre a morte, foi uma reflexão que eu tive por causa de um filme. E é isso, seja feliz, forte e saudável.